Filha, tantas foram as vezes que tentaram te definir e te ferir com palavras que eu não coloquei em você. Hoje eu quero arrancar todas elas do seu coração. Ouça a voz do seu Criador, que diz quem verdadeiramente você é. Eis-me aqui, eu sou aquele que tu reconheces cada movimento. Minhas dores tu conheces todas e em ti espero redenção. Veio o dia mau e a ti eu recorri, mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi: és meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. És meu filho amado, em que acho meu prazer. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. E eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardada em teu amor. Olá, gente! Tô aqui mais uma vez para deixar uma mensagem ao seu coração de palavras que o Senhor tem ministrado na minha vida. E como eu disse essa semana, hoje o vídeo vai ser sobre complexo de inferioridade. Eu nunca me imaginei falando sobre isso. Sempre pensei que isso seria carregado comigo, seria uma identidade minha por muito tempo. Mas pela grande misericórdia e amor do Senhor, Ele tem me curado a cada dia. E hoje eu tô em um cenário diferente, justamente porque o Senhor colocou em meu coração para que eu fizesse esses vídeos no meu cantinho de oração, de devocional, para que eu conseguisse me soltar mais e estar mais à vontade. Então, em obediência, aqui estou. A palavra de hoje eu vou estar ministrando através da leitura de 2 Samuel, no capítulo 9, e eu vou começar lendo a partir do versículo 8, que conta uma parte da história de Mefibosete. Eu já vi muitas ministrações que falavam, sobre o complexo de inferioridade e foi mencionado esse versículo, e realmente não tem como não mencionar essa história, porque é o que verdadeiramente eu sentia quando estava em crises com a minha autoestima baixa. E esse texto também me faz recordar de uma experiência que eu tive com o Senhor no ano passado, e eu quero também dividir aqui com vocês, porque foi algo muito profundo, que eu anotei no meu caderninho não me deixa mentir.
foi algo tão lindo e profundo que o Senhor falou comigo, que a partir daquele dia o Senhor começou a ministrar a cura em relação a isso no meu coração. Mas voltando para a palavra que está em 2 Samuel 9:8, diz assim: Mefibosete prostou-se e disse: Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? É uma palavra forte, profunda. Ele se autodenominou cão morto, mas é verdadeiramente algo que a gente sente quando a gente está tão para baixo, quando tantas vozes vêm ao nosso coração e à nossa mente e nos faz sentir dessa forma, ou às vezes até pior do que ele sentiu. E pensando nisso, o Senhor me fez recordar que no ano passado, no dia 25 de julho, para não me deixar mentir nem a data, eu acordei muito angustiada e com pensamentos muito ruins em relação a mim mesma. Durante toda a minha vida eu passei, como eu já disse em outros vídeos, passei por processos muito dolorosos, por relacionamentos difíceis, não só familiares, mas muito por amigos, escola, e me fizeram ter uma identidade errada sobre mim. E nesse período que eu estava do ano passado, o Senhor estava me fazendo recordar de várias palavras que eu tinha escutado na minha infância, na minha adolescência. E eu entendi que o Senhor estava me fazendo recordar daquelas palavras porque ele queria me curar. Quando Deus, eu sempre falo isso em todos os vídeos e é algo que o Senhor fala muito ao meu coração. E quando Deus abre uma ferida é porque Ele quer curar. Às vezes a gente entende errado certas situações que o Senhor nos coloca, achando que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor quer ferir, quer nos machucar. Não, quando Ele abre uma ferida é porque justamente Ele quer curar. Então não fuja dos processos do Senhor. Se você está passando por um processo difícil, não fuja, se submeta à vontade do Senhor, porque se está doendo é porque Ele quer te curar. Então, nesse dia eu acordei muito triste, chorando muito, e eu me lembro que uma das palavras que eu falava pro Senhor era assim: Pai, me perdoa, eu manchei a sua criação. Pai, me perdoa, eu manchei a sua criação. E eu chorei muito, muito, muito sentada na cama. E naquele exato momento o Senhor falou assim pra mim: por que você está assim? Por que você está com a cabeça baixa? Porque você está vestida desse jeito. Quando o Senhor falou isso pra mim, eu tive uma visão em que eu me olhava e eu estava vestida com um pano de chão. Então, o Senhor me mostrou a forma como eu estava me olhando. Da mesma forma como Mefibosete falou nesse versículo, que ele se via como um cão morto, o Senhor me mostrou que eu estava me vendo. Eu me vi vestida com um pano de chão. E aí, naquele momento, o Senhor começou a declarar palavras sobre minha vida, daquilo que Ele mesmo já tinha me criado, daquilo que Ele tinha me formado para ser. E falando sobre a gente se autodenominar de uma forma tão ruim, com características tão ruins, geralmente é devido a tantas vivências que a gente teve na nossa vida e tantas palavras que foram decretadas sobre nossas vidas. Palavras de pessoas usadas pelo inimigo, e palavras que o inimigo também coloca em nossa mente diariamente. E uma dessas palavras que eu escutei muitas vezes, que muitas vezes o inimigo colocou no meu coração e na minha mente para que eu acreditasse naquilo, para que eu tomasse aquilo como verdade. E durante muitos anos eu tomei isso como verdade. Eu quero falar uma dessas palavras para que você possa perceber se isso também tem sido no seu cotidiano, se você tem escutado isso, se você tem pensado nisso, se você tem sentido isso, porque hoje, em nome de Jesus, eu quero quebrar toda mentira que o inimigo tem colocado no seu coração. Então, uma dessas palavras que eu sempre vinha à minha mente eram essas: você é feia, você não sabe fazer nada certo, você é burra, nunca terminou a faculdade, você nunca vai se casar. Você é pobre e nunca vai realizar os seus sonhos. Você merece viver para sempre sozinha. Ninguém gosta de você. Você precisa morrer porque você é um peso para sua família.
Então, por muitos momentos, eu vivi acreditando nessas palavras. Eu colocava essas palavras firmes em meu coração, a tal ponto que eu estava me autocriticando e me autodenominando. E eram palavras que realmente batiam muito fortes ao meu coração. E a gente sempre precisa entender onde a gente deve ouvir o que está vindo ao nosso coração, o que está vindo à nossa mente. Porque quem nos criou é quem realmente nos conhece. O Senhor começou a ministrar em meu coração tudo aquilo que Ele me formou para ser. Logo após essa experiência que eu tive uma segunda experiência com o Senhor. Só que antes de falar dessa experiência, eu quero ministrar ao seu coração agora as palavras que o Senhor quer dizer sobre você e o que o Senhor quer falar sobre a sua vida. Porque eu quero que, através desse vídeo, todas as palavras que estão te matando, estão te corroendo, estão te colocando para baixo, possam ser substituídas por palavras que venham do Pai que te criou e que te conhece. Ele é que te conhece. Ele é que sabe para o que Ele te formou e quem você verdadeiramente é. E uma dessas palavras que eu anotei aqui diz assim: você está se sentindo sozinho? Eu quero te dizer que eu amo a sua presença. Eu desenhei você com um propósito específico. Você é uma chave muito valiosa para eu abrir outros corações. Antes que eu formasse o mundo, eu já sonhava em formar você. Eu amo a sua risada. Eu amo o jeito que você fala comigo. Eu já marquei a data do seu casamento. Quando você se olha no espelho, eu olho para você e falo: muito linda, muito lindo. Sabe, o Senhor nos admira de uma forma linda e enorme, que a gente nem tem noção. Eu fico me imaginando quando eu me arrumo e quando a gente se olha assim no espelho, sabe? Mulher que tem mais isso, de se olhar e falar: nossa, essa roupa não tá legal, nossa, eu não tenho muitas roupas assim da moda. E eu fico imaginando o Senhor vendo a gente falar isso e Ele olhar pra gente e falar: nossa, ela tá tão linda hoje, nossa, mas ele tá tão arrumado hoje. Então, assim, hoje eu quero que você entenda que existe a voz do Senhor sobre sua vida. Eu quero que você acredite nessa voz, porque essa é a voz que nos liberta, que nos dá paz e nos dá a garantia e a certeza de que é a voz verdadeira, a voz de quem nos formou. Certa vez, durante esse processo da minha cura do complexo de inferioridade, o Senhor falou uma palavra linda ao meu coração e eu quero declarar isso sobre sua vida, porque isso não é só sobre mim, é sobre você também. Se o Senhor formou isso em mim, se o Senhor me submeteu a esse processo até a cura diária, é porque Ele não quer fazer só na minha vida, mas principalmente na vida de vocês também. Eu costumo ir andando para o trabalho, sempre vou e volto andando. E no ano passado eu sempre tinha muito costume de ficar olhando o céu, ficar olhando a paisagem, ficava conversando muito com o Senhor. Na verdade, nesse trajeto que eu faço, indo ao trabalho e voltando do trabalho, eu gosto muito de conversar com o Senhor. E eu me lembro que nessa época eu tava falando muito assim sobre a paisagem. Eu falava: Senhor, que dia lindo, nossa, essas nuvens estão lindas, o canto desse pássaro tá tão lindo. Eu ficava sempre muito admirada com todo o percurso que eu estava fazendo, de como o dia estava lindo, sabe? Eu adorava o Senhor na forma tão linda que Ele tinha feito o dia. E certa vez o Senhor falou-se pra mim: filha, da mesma forma que você contempla a minha natureza, a criação da minha mão, que estar na natureza, da mesma forma eu contemplo você todos os dias. Nossa, aquilo foi pra mim uma das melhores cartas de amor que eu já recebi na minha vida. E ontem, eu fazendo a meditação dessa palavra, eu fui pesquisar o que significava a palavra contemplar, os sinônimos da palavra contemplar. E eu achei algo muito lindo. E eu quero ler para vocês. Contemplar também significa fixar o olhar em algo ou alguém. Encantamento, admiração. Nossa, eu fico encantada
na forma como o Senhor nos olha, na forma como o Senhor nos ama, na forma como o Senhor nos criou e como Ele sempre quer decretar palavras de vida ao nosso coração, sempre quer mostrar quem nós verdadeiramente somos, quem Ele nos formou para ser. E voltando à palavra de Mefibosete, no versículo 11 diz assim: assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi. Mefibosete, ele sempre foi de uma família real, mas ele tinha se passado disso, porque ele se agarrou à imperfeição dele. Ele era aleijado, então ele tomou para si aquela imperfeição e acreditava que na vida dele nada mais iria dar certo, porque ele tinha aquela imperfeição. Só que na verdade ele era de uma família real, ele era neto do rei Saul. E naquele momento que Davi chama ele de volta, Mefibosete passa a se sentar à mesa do rei. Sentar à mesa do rei já nos dá a ideia de intimidade. Sempre que o Senhor declara isso, de sentar-se com ele, de partilhar com ele, de estar com ele, dividindo o pão com ele, nos leva a uma ideia de intimidade. Sempre que a gente busca no Senhor intimidade com Ele, sempre que a gente busca estar à mesa com Ele e ouvir a voz dEle, Ele sempre nos dá privilégios à mesa. E um desses privilégios é ser chamados de seu filho, é poder ouvir aquilo que Ele desenhou e escreveu para nós. E o processo da cura do complexo de inferioridade é algo diário, porque diariamente existem pessoas que são usadas pelo inimigo, mesmo sem perceber, para falar palavras a nosso respeito, ou até mesmo o inimigo também coloque em nosso ouvido palavras contrárias àquilo que o Senhor nos formou. Então, diariamente, a gente tem que ter uma escolha. A cura do complexo de inferioridade é uma escolha. Você decide não ouvir mais todas as palavras que te diminuem, que te abaixem e que te leva a entender que você não é nada, que você não nasceu para fazer nada, que você nunca vai ser nada, não. Você escolhe ouvir a voz de Deus. E algo também que me curou, que tem me curado constantemente, é entender o propósito e o chamado que Deus tem na nossa vida. Sempre que a gente se lembra daquilo que o Senhor nos chamou, daquele propósito que o Senhor tem decretado sobre nossas vidas, a gente entende que eu tenho imperfeições, tenho limitações, tenho muitos erros. Mas se Ele me chamou para um propósito específico, se Ele tem um chamado na minha vida, é porque Ele depositou grandes tesouros em nosso coração para sermos usados por Ele. Então, isso deve ser a nossa escolha diária, isso deve ser o nosso pensamento diário. E concluindo na parte que está em 2 Samuel 9, o último versículo que eu quero ler, diz assim: então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. No texto ele declara que Mefibosete continuou imperfeito. Diz assim: Mefibosete, que era aleijado dos pés. A sua imperfeição não define quem você é. Nunca definiu e nunca vai definir. Aquilo que define o que você é que você é filho amado do Senhor. O Senhor quer que a gente busque a Ele para que a gente possa entender onde estão os nossos erros e consertá-los, mas entender qual é o erro que estamos cometendo. Às vezes as pessoas declaram sobre nossas vidas qualidades que não são nossas, defeitos que não são nossos. Então a gente tem que buscar no Senhor, em oração: Pai, onde eu estou errando? O que o Senhor quer que eu melhore? Como eu posso me assemelhar mais a você? Quando ele diz assim, passou a comer sempre à mesa do rei, sempre que a gente está em intimidade com o Senhor, sempre que a gente está partilhando do Senhor, sentando à mesma mesa com Ele, a gente acaba se assemelhando a Ele. Sempre que você começa a andar muito com a pessoa, mesmo sem perceber, você acaba falando da mesma forma que a pessoa fala, você acaba imitando alguns gestos dessa pessoa. Existem momentos que a gente acaba até repetindo a mesma frase que a pessoa fala, como se fosse um bordão.
Então, todas as vezes que a gente sempre está à mesa com o Senhor, a gente acaba estando tanto com Ele que a gente se assemelha com Ele sem mesmo perceber. Então, é importante não só ouvir a voz do Senhor sobre o nosso respeito, mas também partilhar a mesa com Ele para que aquilo que é imperfeito comece a ser cada vez mais assemelhado à perfeição do Senhor, até o dia que Ele irá nos buscar, porque a nossa perfeição não será aqui na terra, a nossa perfeição é lá no céu. Deus não nos ama pelo que fazemos, Ele nos ama porque somos filhos. E sendo filhos, nada pode mudar o seu amor. Nada que você possa fazer pode aumentar ou diminuir o amor do Senhor. Ele te ama com um amor profundo e absurdo, mesmo diante das suas imperfeições. E o que Ele quer é transformar as suas imperfeições para honrar e glorificar o nome dEle. E para finalizar, o meu desejo é que você entenda o que o Senhor te formou para ser e que você comece a ouvir as coisas que o céu diz ao seu respeito. E o meu desejo é que você esteja sempre se lembrando e se recordando das palavras de amor e de carinho que o Senhor tem para a sua vida e que você esteja cada vez mais sentando e partilhando da mesa com Ele, porque Ele tem não só amor, mas privilégios de filha e de filho para você. Que Deus te abençoe, que essas palavras sejam firmadas em seu coração e que nada e nem ninguém possa roubar a semente do Senhor que será plantada em seu coração, em nome de Jesus.